Boa noite para você de casa. Justiça determina que a Prefeitura suspenda reajuste salarial de secretários. O RT anuncia novidades para 2023. Você vai ver que o clube terá time feminino e escolinha de futebol. Ainda sobre futebol, o CBF atualizou o ranking e o RT subiu 13 posições e está na 105ª. A gente mostra ainda que consenso atrasado por falta de recenseadores, medida provisória é publicada para contratação sem processo seletivo. O Hemominas abriu 128 vagas. Em Patos de Minas, há oportunidades para enfermeiro e médico. Consciência Negra em pauta, a gente vai mostrar. Grupos de Congado fazem apresentação em Patos de Minas. Estudantes do CAIC fazem apresentação teatral sobre a consciência negra. Essas e mais informações no NTV News, que começa a partir de agora. Você vai aproveitar as ofertas dos comerciantes neste período de descontos? Pois é, de acordo com pesquisa da Boa Vista, este ano, cerca de 65% dos consumidores, vão às compras na Black Friday e devem gastar, em média, R$ 490. Mas antes de sair gastando, é bom que você fique bastante atento. Começou a temporada de vitrines com descontos que vão de 10% a 70%. Época em que os lojistas fazem de tudo para atrair os clientes. De acordo com a pesquisa da Boa Vista, este ano cerca de 65% dos consumidores vão às compras no período de Black Friday. Os consumidores devem gastar em média R$ 491. Mas na edição de 2021 eram 67% dos consumidores com intenção de compra. A pesquisa identificou um novo comportamento do cliente, o de analisar antes de fechar negócio. Muitos acham desvantagem comprar na data. 20% dos entrevistados mencionaram aumento de preços como motivo para comprar menos. 17% das pessoas disseram estar contendo as despesas. 15% disseram estar endividadas. 12% priorizaram outras contas e 7% dos entrevistados reclamaram do desemprego ou da redução de renda. Parte dos consumidores também tem percebido que algumas promoções não condizem com a realidade. É mais propaganda enganosa. Eles aumentam o preço para depois dar um desconto no preço real. Nesse caso é propaganda enganosa. Acompanha alguns produtos, você vê que eles elevam o preço e depois dá desconto. Na verdade, o pessoal chama de Black Fraud, né? Porque já vi muita loja, eu mesmo deixei para comprar um eletrodoméstico, uma televisão, e uma semana antes eu olhei o preço, eles aumentaram o preço para dar desconto. Então, quer dizer, eu não acredito não. A gente espera que sejam verdadeiras, mas se for acompanhar os preços sempre, você vê que não tem tanta diferença. Então, eu acho que é literalmente até engraçado, mas é uma black fraud. Esta advogada explica que algumas ações para venda em função da Black Friday podem levar o consumidor ao erro. É a famosa maquiagem de preços. A gente sugere para você fazer o acompanhamento. Porque o que acontece? Às vezes aquela loja, quando chega perto da Black Friday, aquela televisão que às vezes custava 5 mil, quando ela chega na época da Black Friday, ela coloca que custou 8 mil e põe que está dando um descontão. A gente chama isso de preço maquiado. Então, se você faz o acompanhamento, como? Printando, dá um print, tira uma foto, guarda ali a oferta, você vai saber exatamente que aquela televisão custava 5 mil e se o desconto é de 30%, ela vai ser menos, e não que ela custou 8 e para acabar sendo vendido pelo preço real. Então, isso é o que mais acontece. Além dos cuidados com lojas físicas, é preciso estar atento principalmente com as vendas online. Tem sites que não tem aquele cadeadinho lá em cima no endereço. Eu estou falando isso porque as compras online, sobretudo depois da pandemia, elas cresceram muito. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses detalhes que vêm aí, que advêm desse comércio eletrônico. E essa questão do site seguro, que capta os seus dados, sobretudo diante aí da LGPD, que é uma lei de proteção de dados,
Então tem que tomar cuidado. Sites conhecidos, cuidado com oferta muito, ou seja, quando a oferta é demais, você vai lá, por exemplo, um telefone que é muito bom, que normalmente custa 10 mil, telefone custando R$1.000. Isso pode ter certeza que isso é golpe, né? Não existe uma Black Friday, nem nos Estados Unidos. Em relação à troca do produto, o consumidor poderá trocar o bem adquirido num prazo de até 7 dias. Ou, em última possibilidade, a volta do dinheiro também pode ser realizada. Pode procurar o PROCON. Nós temos aqui em Patos um PROCON muito ativo, capitaneado aí pelo procurador Rafael Godinho, que faz aí um trabalho incrível com a equipe do PROCON, no sentido de fazer junto aí essa fiscalização. A última etapa do campeonato de mountain bike realizado pela Amapá aconteceu neste domingo, em Patos de Minas. Foram mais de 200 competidores em percursos de até 50 quilômetros. O Marlon é atleta de mountain bike há vários anos. Já participou de diversas competições e venceu várias delas. Porém, para o competidor experiente, o percurso dessa competição será um desafio. O segredo, na verdade, tem que treinar. Você tem que fazer o que você treina, no caso. Executar bem, tomar muito cuidado, porque tem umas partes muito técnicas. E tentar sobressair, né? Sobressair e chegar firme, porque a chegada aqui é dura. Já o Paulo acredita que o mais difícil será nos pontos onde há muita subida e lama. Afinal, são muitos competidores em um mesmo local. Eu peguei o bonde andando mesmo, porque as outras eu tinha compromisso já, aí não deu depois, hein? Mas qual é o desafio maior desse percurso? É completar, né? Durante esse ano, o Alto Paraná Bike, que é um projeto de incentivo ao esporte promovido pela Associação dos Municípios da Microrregião do Alto Paranaíba, já realizou eventos em todas as cidades da região. As competições de mountain bike aconteceram em Coromandel, Serra do Salitre, Lagamar, Carmo do Paranaíba, São Gotardo e São Gonçalo do Abaeté. E alguns municípios teve encontro de jipe, né? Teve balonismo, então assim, Patos a gente optou por ontem fazer o Try 1, que é uma corrida de aventura, fechando hoje com chave de ouro da bike. O Éder participa pela primeira vez do circuito, que para ele é de alto nível. O percurso mais duro vai ser onde tem o trecho de trilha, que é o single track, é o trecho mais travado, é onde vai exigir mais do atleta. Mas tem outros trechos brabo também, que é o trecho de subida. Então o percurso vai ser bem duro, vai ser uma prova curta, na média de 50 km, mas vai subir bastante. O percurso é um pouco longo, pouco mais de 50 km o maior. E também o atleta vai ter que enfrentar a dificuldade com relação à condição das estradas, porque nos últimos dias choveu bastante, então tem aquela condição de barro, subida, é onde vai exigir mais esforço deles. Um dos primeiros a chegarem aqui vão garantir um prêmio em dinheiro e os outros vão receber troféus. 10 primeiros na geral, percurso longo e reduzido, e nas categorias os 5 primeiros. Primeiro geral R$1.000, masculino e feminino, e os demais brindes e troféus. A Associação dos Municípios da Microrregião do Alto Paranaíba realiza diversos eventos ligados ao esporte dentro desse projeto. No ano que vem, o Alto Paraná Bike de mountain bike vai ganhar mais uma etapa. 2023 já até os demais municípios que não fizeram esse ano, né, já estão pedindo, já viu que foi sucesso, então provavelmente o ano que vem é para ser 10 etapas. Daqui a pouco você vai ver que censo atrasado por falta de recenseadores. Medida provisória é publicada para contratação sem processo seletivo. E Hemominas abre 128 vagas. Em Patos de Minas, há oportunidades para enfermeiro e médico. $54 milhões os brasileiros que já responderam o censo realizado pelo IBGE. A pesquisa está atrasada, faltam recenseadores. Mas agora profissionais poderão ser contratados sem a necessidade de processo seletivo. Em Patos de Minas, 62% do censo já foi concluído. 24% das pesquisas estão em andamento. E ainda faltam 13% dos domicílios para serem visitados, segundo a última atualização do IBGE em 19 de novembro. A maioria das cidades em Minas Gerais ainda não concluíram o recenseamento. Em todo o Brasil, se aproxima de 155 milhões de pessoas que já responderam à pesquisa, que é obrigatória, conforme a Lei 5.534 de 1968. Quem se recusar pode pagar multa de 10 salários mínimos, ou seja, mais de R$12 mil.
A média nacional de pessoas que se negaram a responder aos recenseadores estava em cerca de 2,4% dos domicílios. O principal problema enfrentado pelo IBGE é a falta de recenseadores. A coleta de dados, que deveria ter acabado em outubro, foi prorrogada 2 vezes e agora está prevista para meados de dezembro. Nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória que autoriza a contratação sem processo seletivo de mais recenseadores. Podem ser contratados também servidores aposentados da União, Estados, Distrito Federal ou municípios. A Fundação Hemominas abriu 128 vagas de contratação temporária em diversas áreas. Os salários variam de quase R$15 mil a R$1.870. Para o Hemocentro de Patos de Minas, a vaga para enfermeiro e médico generalista. Os interessados devem preencher o cadastro do processo seletivo no site hemocurriculo.hemominas.mg.gov.br em ofertas de vagas. As inscrições poderão ser feitas até o dia 2 de dezembro. No boletim epidemiológico desta segunda-feira, o governo de Minas confirmou mais 2 mortes por Covid-19 e outros 552 casos de Covid-19. Desde o início da pandemia, foram 63.910 óbitos. Em Patos de Minas, de acordo com o informe estadual, foram 36.105 confirmações e 624 mortes por Covid-19. Consciência Negra em pauta. Daqui a pouco a gente mostra que grupos de Congado fazem apresentação em Patos de Minas e estudantes do CAIC pedem conscientização em peça de teatro. Para celebrar o Dia da Consciência Negra e chamar a atenção para a promoção da igualdade racial, grupos de Congado se apresentaram neste domingo no Parque de Exposições em Patos de Minas. A dança e toda a cultura dos Congos foi trazida pelos escravos negros e usada pelos jesuítas para destacar o instinto guerreiro do negro. Os primeiros registros da tradição, que envolve dança, cânticos de liberdade e muitos detalhes que estão nas roupas e adereços, foi registrado na África no ano de 1939. Em 1674, a coroação dos reis do Congo já era realizada na igreja de Nossa Senhora do Rosário, dos Pretos do Recife, na então capitania de Pernambuco. A apresentação faz parte do folclore brasileiro e da identidade cultural do Brasil. O Vitor tem apenas 24 anos e carrega nas costas a responsabilidade de levar a cultura como capitão de folia de reis, que já está na família dele há várias décadas. Desde o tempo antigo na folia de reis, minha avó, meus pais também, minha avó passou pro meu pai também. Então, desde petitinho a gente nasceu dentro de folia de reis. E depois aí nós veio passar pro Congado. Nós começamos no Congado, meu tio tinha um Congado também. E aí a gente veio, né, trazendo essa tradição desde pequeno. E minha menina também já tá petitinha, eu passo sempre para ela os ensinamentos também. E espero que quando ela crescer também, ela segue continuando nessa caminhada, levando esse conhecimento, né, essa tradição, para não deixar acabar. O Júnior, que toca bumbo, conta que ouvir o som dos instrumentos o faz lembrar de sua ancestralidade, já que a maioria das músicas lembra o sofrimento e a luta ao preconceito enfrentada pelo preto. Traz muito essa ancestralidade, essa energia dos negros, do quilombo, do congado, essa congada que é tudo de matriz africana. Não tem como descrever a alegria e a gratidão que é você tocar músicas, canções já dos seus ancestrais, você conseguir trazer essa cultura, manter ela viva nos dias de hoje, né? Um dos principais desafios dos grupos de Congada é manter a tradição, já que pelo preconceito e também diminuição do interesse dos mais novos em seguir os grupos de Moçambique, a cultura vai sendo deixada de lado. Mas eventos como esse que promovem a cultura reforçam a importância de fortalecer as tradições dos povos tradicionais. Como está muito desvalorizado, né, o Congado hoje em dia, nós faz muitas festas de reinados em várias cidades, rei perpétuos, de muito de antigamente, os rei perpétuos, tem aqui em Patos também, toda cidade tem o seu rei perpétuo, então a gente vai e canta nas festas de Congado, de viagem, a gente comemora muito, dança para eles, entendeu? E a gente vem trazendo aquilo que os negros passaram de antigamente. Se depender da boa vontade de muitos, como a desse grupo da PAI,
que é comandado pela Sueli Martins, que é professora de musicalização e capitã do terno Congada Paiano, inclusivo Rosário de Maria, a cultura não vai morrer tão cedo. O Diego tem apenas 18 anos e já comanda o grupo de Moçambique. Para mim é uma honra ser do Congado, ser o capitão. E essa tradição, eu quero mostrar para muita gente que o nosso Congado vai ficar aí, vai fazer essa história. De acordo com a presidente da Associação Quilombola de Patos de Minas, falar sobre a resistência que a cultura tem de se manter no seio da sociedade em eventos como esse é importante também para reforçar o mês que é celebrado a consciência negra. Nós estamos trazendo o nosso povo, a congada que vem dos nossos ancestrais, com muita alegria, e trazendo todo o nosso povo para que essa cultura não acabe, porque hoje em dia os jovens já não estão querendo mais os nossos segmentos. Então a gente está aí, né, cheio de amor, cheio de energia, para mostrar para os jovens que é uma cultura bonita, que veio dos nossos ancestrais e que nós não podemos deixar acabar. As atividades sobre a consciência negra em Patos de Minas seguem até o próximo domingo. Estão previstas palestras, caminhada estudantil, celebração religiosa e outras. Alunos da escola CAIC também promoveram atividades sobre a consciência negra. A igualdade racial foi tema de uma peça teatral apresentada pelos estudantes. A peça, encenada por 8 alunos do Proete da escola CAIC, foi inspirada no livro A Bonequinha Preta, da autora Alaide Lisboa. A peça da Bonequinha Preta é uma peça muito bacana, porque dia 20 de novembro nós comemoramos o Dia da Consciência Negra e ela tem muito a ver com esse dia, porque infelizmente, né, ainda tem o preconceito, o racismo, né? Então essa peça, ela mostra para nós muitas coisas bacanas que a gente tem que conservar e não pode ter isso, né? Esse preconceito que tem hoje, principalmente o preconceito racial. Miguel representou a capoeira. Eu tô representando a dança, capoeira. E me conta um pouquinho da capoeira, como é que joga a capoeira? É na base mais da ginga, não é muito no chute, é só na base da dança. E qual que é a importância da capoeira pra você? Pra mim é me defender e defender os outros que precisam. Stephanie Lara ficou extremamente feliz em participar da peça. Eu tô gostando muito porque é uma forma muito boa de representar o Dia da Consciência Negra. Eu tô muito grata porque eu também sou meio morena, né? Aí eu tô achando muito bom, tá sendo muito legal. Para a coordenadora do projeto, a ação se faz de suma importância para os alunos. É muito importante, porque eu acho que isso tem que ser trabalhado, né? O Dia da Consciência Negra, trabalhado em todas as escolas, para mostrar a importância desse dia, né? Para os alunos. Vem lá da época, lá do Zumbi dos Palmares, né? Quando o líder morreu e ficou decretado lá pela lei o Dia da Consciência Negra. Então, infelizmente, hoje ainda tem muito racismo, né? Tanto no futebol como nas escolas, né? Então, em qualquer lugar, né, que a gente vai, ainda acontece isso, infelizmente. As atividades não param por aqui. Haverá mais ações durante a semana para os 150 alunos do projeto. Além, né, da apresentação teatral, a gente terá exposição de alguns trabalhos feitos pelos próprios alunos. A gente vai ter também a caminhada pela consciência negra, algumas outras peças e contação de história. A meteorologia aponta instabilidade no tempo neste início de semana no Alto Paranaíba e Noroeste. As temperaturas variam e máximas terão aí um ligeiro recuo. Confira os detalhes na previsão do tempo. Previsão do tempo. A previsão do tempo para esta terça-feira indica céu com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas na região. A tendência é de que as temperaturas máximas recuem. Em Patos de Minas, os termômetros devem marcar entre 18 e 27 graus. Mesma previsão para São Gotardo. Em Lagoa Formosa, mínima de 19, máxima de 26.
Em Lagoa Grande, a temperatura varia de 20 a 27 graus. E em Presidente Olegário, de 19 a 26. Daqui a pouco no NTV News tem análise da notícia. Um dos assuntos, a decisão da Justiça que determina que a Prefeitura de Patos de Minas suspenda o reajuste salarial de secretários. O juiz de primeira instância, Tenório da Silva Santos, concedeu tutela de urgência na ação movida pelo Ministério Público para que os aumentos de salários de secretários municipais em Patos de Minas, procurador-geral, controlador e corregedor, sejam suspensos. A Prefeitura terá 15 dias para a contestação e, se desobedecer, será multada. A ação civil pública, instaurada pelo Ministério Público em 4 de novembro, foram apontadas irregularidades no reajuste de salários dos secretários municipais de Patos de Minas, além do procurador-geral, controlador e corregedor. Pelo Decreto Municipal 5.190, de 18 de fevereiro de 2022, os vencimentos foram corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC. O Ministério Público advertiu a Prefeitura de Patos de Minas, mas o município confirmou a legalidade amparada na Lei Municipal 7.322, aprovada em 2016. A Prefeitura de Patos de Minas editou um decreto, o 5.271, e manteve a recomposição de vencimentos, apenas alterando o termo inicial de 2019 a 2020, a partir de julho de 2022. Assim, o salário de secretários, controlador-geral e o procurador-geral do município desde fevereiro de 2022 passou para R$ 9.389, aumento de mais de R$ 870. Para o Ministério Público, a recomposição dos vencimentos pelo decreto municipal é ilegal, viola a Constituição da República e de Minas Gerais. Pelos cálculos do MP, pelos 9 meses de pagamento irregular, somam-se quase R$ 95 mil. E o órgão pede que o valor seja ressarcido aos cofres públicos e que os vencimentos retornem para R$ 8.512, que era o aplicado em janeiro de 2022. Alguns dias depois dessa ação do Ministério Público, o prefeito Luiz Eduardo Falcão defendeu que agiu de acordo com a Constituição. Em 2016, foi feita a lei que prevê esse subsídio dos secretários e a mesma lei prevê a recomposição inflacionária. Ou seja, a inflação do ano foi 4%, então você pode, por decreto, fazer essa correção incidindo a inflação. E foi o que eu fiz, o que a lei prevê. A lei prevê, autoriza essa recomposição inflacionária e eu fiz dos últimos anos, tirando os anos de 2022 e 2021. A gente teve o parecer jurídico da nossa Procuradoria que era para fazer dessa maneira, foi feito, tem lei autorizando, conforme eu disse, a lei autoriza também a recomposição. Agora, se tiver alguma divergência, nós estamos aí para acatar também e resolver o assunto. O juiz Tenório da Silva Santos deferiu a tutela de urgência pedida pelo Ministério Público e entendeu que houve irregularidade na forma como o aumento foi feito pela Prefeitura de Patos de Minas e determinou que o reajuste seja suspenso imediatamente e retorne ao valor de R$ 8.512. O juiz ressalta que a decisão poderá eventualmente ser revertida. O juiz diz ainda que, caso a Prefeitura não cumpra a decisão, pagará multa diária de R$ 100 mil e que o município terá até 15 dias para contestação e especificar as provas que pretende produzir, justificando a relevância e pertinência. Em caso de silêncio ou ausência de provas concretas, será mantida a decisão do juiz. Na justificativa para a decisão, o juiz baseou-se em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, abre aspas, de que a remuneração de agentes políticos do Poder Executivo Municipal será fixada pela Câmara Municipal para a legislatura subsequente, nos moldes do artigo 29 da Constituição Federal. Fecha aspas. Também, abre aspas, na Constituição do Estado de Minas Gerais, em seu artigo 179, determina que a fixação de remuneração do prefeito, vice-prefeito e vereador deverá ocorrer em uma legislatura para vigorar apenas no quadriênio seguinte. Fecha aspas. Assunto que abre a nossa análise da notícia nesta segunda-feira, comigo Gui Boaventura. Portanto, a Justiça se manifestando em primeira instância depois dessa ação movida pelo Ministério Público. Gui, boa noite. Boa noite para você daí, boa noite ao nosso telespectador. É um emaranhado de leis, né,
e de entendimentos que nós temos em relação a essa questão, né, o assunto principal dessa ação. Primeiro porque aqui não é nenhum reajuste, é uma recomposição salarial que está ditando esse decreto, o que está vindo no bojo do decreto é apenas uma recomposição salarial. Mas agora são teses, né? O Ministério Público tem uma tese de que está tudo errado, que não pode ser assim, que precisa voltar atrás, precisa cair esse decreto, voltar atrás, precisa de ressarcir os cofres públicos em relação àquilo que já foi pago para os secretários, para o vice-prefeito e para o procurador do município, né? Numa ação movida pelo Ministério Público, que tem um outro entendimento do lado do prefeito. O prefeito falou aí, se acha que está certo, que é constitucional, que ele pode fazer isso, que já existe uma lei, né, e que essa lei o autoriza a fazer esse decreto e a dar essa recomposição salarial. Acontece que são várias leis e esses termos que são usados aqui, está numa lei e está também na outra lei, é contemplado também na outra lei. E aí, cada um tem o seu entendimento, de acordo com o seu interesse. E o direito é isso aí, é para isso que existe a mesa da justiça, para que ela faça o julgamento e veja quem tem realmente razão nessa situação. Nesse caso aqui, o juiz Dr. Tenório Silva Santos concedeu a tutela antecipada, que é o que nós chamamos de liminar, para que suspenda tudo, suspenda o processo, suspenda esse pagamento para não ter nenhum prejuízo para os cofres públicos e que aí será analisado, aí será analisado o processo em si, né? O que está sendo arguído pelo Ministério Público e que está sendo defendido pelo prefeito. E ele ressalta aqui na sua decisão, a Ludmila disse muito bem aí, né, que a presente decisão, dado seu caráter provisório, poderá eventualmente ser revertida. O entendimento aqui consignado, ocasião que a diferença dos valores deverá ser creditada pelo município aos agentes políticos atingidos, de modo que não haja risco de irreversibilidade da medida, né, dessa ação, dessa sentença dada pelo juiz. O mérito vai ser julgado lá na frente. Então, até que seja julgado o mérito, está tudo suspenso. Não é um ponto final nessa situação, é apenas o começo da discussão desse assunto na Justiça. Tem uma tese o Ministério Público, tem outra tese o prefeito, ou a prefeitura, né? Vamos ver quem é que está certo, a Justiça vai decidir. Quem perder na primeira instância recorre para a segunda e assim por diante, até transitar em julgado e a gente saber quem é que estava certo e quem estava errado. A gente vai continuar acompanhando esse caso aí, saber desses desdobramentos todos. Vamos fazer um rápido intervalo. Em instantes, nosso assunto é futebol, Gui. O segundo dia de jogos da Copa do Mundo. Olha, Tite ajusta a equipe brasileira em mais um dia dedicado aos treinos. Novidades na URT. O clube terá time feminino e escolinha de futebol. As agências do INSS terão horário especial em dias de jogos do Brasil. Se a seleção entrar em campo até o meio-dia, as agências não abrirão. Se a partida estiver marcada para 1 da tarde, o atendimento será até às 11 da manhã. No caso de jogo às 4 da tarde, o atendimento no INSS será feito até às 2 da tarde. Também haverá mudança no expediente no TRE de Minas e cartórios em Minas nos dias de jogos da seleção brasileira. Quando o jogo for ao meio-dia, o funcionamento será de 7 às 11 da manhã. Se a partida for 1 da tarde, o expediente é de 7 da manhã ao meio-dia. E se o duelo for às 4 da tarde, os cartórios e TRE abrem de 7 da manhã até 1 da tarde. Os prazos processuais que iniciam ou terminem nos dias em que houver horário diferenciado de funcionamento ficam prorrogados para o primeiro dia útil subsequente.
E no segundo dia de Copa do Mundo, no Catar, 6 times entraram em campo. Pelo grupo A, a seleção da Holanda venceu o Senegal por 2-0. No grupo B, foram 2 jogos. No primeiro, a Inglaterra goleou o Irã por 6-2. E no segundo confronto, as seleções dos Estados Unidos e País de Gales empataram em 1-1. Nesta terça-feira, portanto, amanhã, pelo grupo C, jogam Argentina e Arábia Saudita às 7 da manhã e às 13 horas duelam México e Polônia. Pelo grupo D, às 10 horas tem Dinamarca e Tunísia e às 16 horas estreia da França, que joga com a Austrália. Resultados justos nos jogos de hoje, Gui? Alguma surpresa? O que a gente fala desse segundo dia aí de Copa do Mundo? Olha, eu até pediria ali, só para não perder, eu vou colocar ali para a gente os resultados. Sim. Dos jogos de hoje, só para a gente falar de 1 a 1. Para mim, os 3 resultados justíssimos. Foi justo. Justíssimo. Era o esperado. A Inglaterra pegou o Irã. A Inglaterra é um time bem formado, um time bem treinado, um time que tem futebol, onde tem o melhor futebol do mundo hoje, a Premier League. Hoje o maior campeonato, o campeonato mais rentável, o campeonato que tem os melhores jogadores, é a ponta do futebol mundial hoje, a Inglaterra. Nós tivemos, esse ano principalmente, os times da Inglaterra se destacando em todas as competições da Europa. Então a Inglaterra tem um time que precisa ser respeitado. E ela entrou hoje, entrou com seriedade no jogo, entrou para ganhar o jogo, independente de que seja lá de quem estivesse do outro lado. Se tivesse jeito de fazer 7, 8, 10, ela teria feito. Jogou sério o tempo inteiro e mereceu ganhar o jogo. E o Irã, um time muito fraco, né? O Irã não tinha time para jogar contra a Inglaterra, para encarar a Inglaterra. Então eu acho que é plenamente normal, ninguém do Irã precisa ficar com raiva, porque ficou de bom tamanho. No segundo jogo que nós tivemos lá, nós tivemos Tivemos Estados Unidos. Nós tivemos primeiro o Senegal lá. Senegal jogou com a Holanda e vendeu o cara, a derrota por 2-0. Senegal e Holanda, eu achava que a Holanda, pelo time que tinha, ia ser destaque em cima do time de Senegal, e foi exatamente o contrário, né? Foram 2 tempos distintos, a Holanda jogou bem um tempo, o Senegal jogou bem outro tempo, e o Senegal deu um sufoco, não sabe jogar, não tem aquele esquema de jogo, não tem aquela malícia da aproximação dos jogadores em campo, um time que se resolve mais pela individualidade dos jogadores, pela força física dos seus jogadores. O Mané fez uma falta danada, né? O Mendy falhou nos gols, no gol que tomou, né? Falhou em alguns lances. Então, olha, o empate ficou de bom tamanho ali para o time da Holanda. Ficou de bom tamanho. No outro jogo... 2-0. Hã? Foi 2-0. O quê? A Holanda venceu. A Holanda venceu, 2-0. O empate foi Estados Unidos... o empate foi nos Estados Unidos. Tá, e País de Gales. Perdão aí pelo erro de colocação aqui, que eu já estava pensando no outro jogo. Estados Unidos que empatou com o País de Gales. Bem disputado, né, Gui? Bem disputado. Um jogo bem disputado. Muito bem disputado. O País de Gales demonstrou uma força que a gente achava que não ia ter, sabe, contra um time mais audacioso como é os Estados Unidos. Porque o time dos Estados Unidos, ele não classificou para a Copa da Rússia, mas ele é um time que vem se classificando. Sim. Desde a década de 90, ele vem se classificando, ganhando cancha, ganhando experiência, e é um time que sempre se apresentou bem. E ele hoje, pelo jeito que entrou jogando, pelo como ele jogou o primeiro tempo, imaginava que seria uma goleada. Sim. Né? Sim. Porque o Senegal, País de Gales. o País de Gales, é um time que jogou tentando marcar, tentando mais uma marcação meio infantil. Tanto é que o gol que os Estados Unidos marcou foi um gol de passe de treino, né? Sim. A bola enfiada no meio de 2 zagueiros, aquele Auer,
entrou lá, deu 2 toques e fez o gol. Muito bom o primeiro tempo dos Estados Unidos. No segundo tempo, o país de Gales saiu para buscar o empate e ele conseguiu, né? Conseguiu numa bola lançada pro Bale, que não estava jogando praticamente nada, não jogou o primeiro tempo, não apareceu no primeiro tempo, não estava aparecendo no segundo tempo, mas bom de bola. Eu não diria que ele é um craque, mas ele é bom de bola, né? E ele apareceu na hora certa, protegeu a bola dentro da área, recebeu o pênalti, foi lá e cobrou com responsabilidade, bateu forte e empatou o jogo lá pro país de Gales. A chave do país de Gales agora ficou uma chave mais complicada, porque ele é da chave do jogo de ontem, né? Sim. Do Catar, né? E ficou ruim ali esse empate, eu imagino que ficou ruim pro Catar, né? Que perdeu o jogo. Sim, então, sim. Vai ficar difícil aí cada vez mais a classificação do Catar. Mas enfim, foram 3 jogos que eu acho que o time que entrou, o daí, falou, viemos para a Copa, foi o time da Inglaterra, para mim. Eu acho que os outros, olha, nós estamos aqui para participar. O time da Inglaterra, não, ele entrou e falou, cheguei para a Copa. Independente de ser um resultado elástico, foi a postura. Independente, a postura. Eu estou aqui para a Copa do Mundo. Então eu acho que agora vamos esperar. Amanhã joga a Argentina. A Alemanha vem também na sequência. França. Se bem que a França, eu vou imaginar aqui o primeiro jogo da França com tanto de gente que perdeu Benzema, perdeu Pogba, aquele pessoal. Então, eu acho que vai ser um negócio complicado para o time da França. Mas vamos esperar, né? Tudo pode acontecer. De repente o time até melhora sem esses craques. Mbappé vai estar lá, né? Mbappé vai estar lá. E é bom jogador, hein? Bom jogador. É muito bom jogador. Alegre, sabe, sem carregar o peso da disputa de uma Copa do Mundo, comprometido com o jogo. Foi assim na Rússia, né? Foi assim na Rússia. Cumpre o seu papel como jogador. Na Rússia ele já foi muito bem, estava com 19 anos, né? Hoje está com 23, 4 anos depois. Amadureceu, então vai dar o que falar. Vai ser uma terça-feira boa de futebol. Eu estou doido para falar do time do Brasil. Pois é, faltam 3 dias para a seleção brasileira fazer a estreia na Copa do Mundo. Enquanto isso, o Tite ajusta a equipe em mais um dia de atividades no Gran Hamad Stadium. Pelas imagens aí da CBF, que só permitiu 15 minutos de registro pela imprensa e presença de convidados. Nesta terça-feira, amanhã, às 17 horas, a seleção canarinho volta a treinar, mas com portões fechados. Tanto mistério para não revelar, claro, as estratégias de Tite aos adversários. Mas o que nós podemos esperar, portanto, do Brasil, que é sempre um favorito em Copa do Mundo, Gui? Olha, eu acho que o Brasil vai se colocar, nos primeiros jogos, vai se colocar como favorito para conseguir o campeonato, para conseguir o título de campeão dessa Copa do Mundo. E eu vou te explicar por quê. Se você analisar o time do Brasil hoje em relação aos outros times que estão jogando, se der liga o time, porque tem isso, né? Claro. É preciso dar liga o time. Se der liga o time do Brasil, nós temos um goleiro, aliás, nós temos 3 goleiros, estão aí na conta dos 3 melhores goleiros do mundo. Exato. E o Alisson é um goleiro excepcional, disputou já uma Copa do Mundo, vem hoje muito mais experiente. Sim. A linha de zaga do Brasil, com Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e o Alexandro, são 4 zagueiros excepcionais. Rodados. São 4 zagueiros rodados, são 4 zagueiros excepcionais, com experiência de Copa do Mundo. Sim. São 2 laterais muito bons, são 2 zagueiros muito experientes, jogando em grandes times. Então você não precisa de mais credenciamento para a seleção do Brasil na zaga. Na frente da zaga, tem 2 bons marcadores, tem 2 bons jogadores experientes. Tem o Casemiro, que já tem experiência de outras Copas. Tem o Fred, que tem experiência da Copa anterior, sabe? É um bom marcador, está jogando bem, está vivendo uma grande fase. Nós vamos depender da linha
de frente do meio de campo, dos dois da linha de frente do meio de campo, que é o Paquetá e o Neymar. Se esses dois derem liga, se esses dois fizerem o ataque do Brasil jogar, um abraço, vamos ser campeão. Agora eles têm que fazer, esses dois, né? O Paquetá, o Neymar e uma possível entrada do Everton nesse meio de campo aí. Criativo, né, ali? Exatamente. E fazer o ataque jogar, porque o ataque é muito bom. Olha só pra você ver, Rafinha é bom de bola. Aquele outro loirinho lá, que eu esqueci o nome dele, foi campeão olímpico, também é muito bom. O driblador lá, ele tem um nome diferente. O Richarlison é um bom centroavante, está prometendo ser um grande jogador na Copa do Mundo. Está no bom momento, né? O Pedro é uma grande opção. O Rodrigo é uma boa opção até para ser... Perdão. Para ser o substituto do Neymar numa eventualidade. Que pode acontecer. Está credenciado, ele está jogando no Real Madrid desse jeito. E o Vinícius Júnior pelo lado esquerdo. Nem se fala, então, né? Então, se você for contar isso direitinho mesmo, o Brasil tem credencial para ser campeão, para ser hexa. Maravilha. Vamos ir falando em futebol. A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, divulgou o ranking nacional de clubes após o término da temporada de 2022. A URT está na posição 105 entre os 236 clubes, o que é importante para o time de Patos de Minas. E na tarde dessa segunda-feira, a URT anunciou novidades para 2023. Entre elas está a criação de um time feminino de futebol. O ranking da CBF... 236 clubes do futebol brasileiro, com base no recente desempenho das equipes nas competições nacionais e internacionais. O Atlético caiu uma posição, está no 4º no ranking, foi superado pelo Atlético Paranaense. Em primeiro está Flamengo, seguido pelo Palmeiras. Entre os times que mais subiram está o Fluminense, do 12º para 6º no ranking, e o Fortaleza, que saiu da 18ª posição para a 7ª. O Cruzeiro perdeu 4 posições e está em 18º. A URT ocupa a posição 105 no ranking da CBF, subiu 13 posições. Ranqueamento importante, né, Gui? Quando você tem aí uma melhora nesse ranqueamento, subir 13 posições para a URT, ainda que ela tenha perdido espaço no Mineiro e ido para o módulo 2, isso é importante. Essas últimas posições, ou essas posições mais distantes dos primeiros lugares, é muito mais um mérito de participação, né? Numa competição nacional. Sim. E o RT participou já há alguns anos aí da Série D do Campeonato Brasileiro. Precisa realmente se estruturar para voltar para a primeira divisão, né, para disputar de novo o Campeonato Brasileiro, porque o RT é uma grande agremiação, né? Nós aqui temos o privilégio de ter 2 times disputando o futebol mineiro. Se a gente tiver os 2 times numa mesma divisão, é muito bom. Você tem um clássico, só temos 2 clássicos por ano. Ótimo, nós vamos ter 2 clássicos que vão movimentar a cidade durante o ano. Se bem que no Campeonato Mineiro, se tiver um clássico, é um clássico só, né? Sim. Agora, o RT anunciou hoje também a abertura de outras ações para esse clube. Por exemplo, o time de futebol feminino, a equipe de natação, anunciou também parcerias novas. A gente tem o material, e Adriana? Então pode colocar o RT aí com as novidades que foram anunciadas hoje. Entre as novidades está a escolinha de futebol para crianças de 3 a 13 anos e natação de 2 a 12 anos. A URT tem, durante um bom tempo nós tentamos, né, viabilizar essa utilização, a maior utilização do espaço da Vila Olímpica da URT. Então funcionará na Vila Olímpica, né, a escolinha de futebol da URT, com crianças entre 8 e 13 anos, com as pré-inscrições a partir de amanhã, pelos telefones da URT e da Vila Olímpica, e vão até dia 23 de dezembro, nessa pré-inscrição, com o início das aulas em janeiro. Para a escolinha de natação, funcionando também, né, na Vila Olímpica, as pré-inscrições para crianças entre 2 anos de idade até 12.
Quanto ao futebol profissional, no dia 9 de janeiro de 2023, deve haver o anúncio do técnico e assinatura de contrato. Em 22 de fevereiro, a apresentação do elenco e o primeiro jogo após o dia 20 de abril. Essa questão aí, a gente tinha, né, realmente uma especulação de um nome para vir a ser o técnico da URT. Qual? Bom, com a mudança dessa data, nós tivemos que adiar, né, esse anúncio, até por questões legais, jurídicas, né, para que a gente não se perca na questão âmbito de contrato, né. Então a gente resolveu fazer essa apresentação desse nome no dia, eu acredito que no dia 9 de janeiro, né, essa possível data, para que ele se apresente aqui em Patos de Minas, aqui no estádio Zama Maciel. Também estão sendo feitas peneiras para incorporação ao elenco. Com isso, haverá a criação de banco de dados dos jogadores e possibilidade de, em 2023, os não selecionados entrarem para a base. Nós já realizamos duas seletivas, né? E ainda nós temos 3 seletivas a serem realizadas. Dentro dessas seletivas, nós tivemos uma demanda de alguns atletas do estado de São Paulo. Então, nós abrimos uma seletiva, né, para que a gente receba esses atletas do estado de São Paulo. Também a implementação do projeto social FIFA. Isso se o primeiro contrato do jogador for com o time, a URT receberá 5% de seus contratos. Essa ideia é uma ideia praticada entre todos os grandes clubes do Brasil e mundo afora, né? São contratos de forma solidária que a FIFA estabeleceu para todos os times profissionais, para que a gente possa ter, né, os direitos econômicos de todas as transações pelo resto da vida aí do atleta. E haverá lançamento do time de futebol feminino, já com amistoso marcado, neste domingo, às 8 horas da manhã, no estádio Zama Maciel. Aproveitar, inclusive, deixar o convite, né, para toda a população patense, né, poder prestigiar as meninas do Trovão Azul. Né, essa é um marco histórico, que eu diria, para a URT, né, um time de futebol feminino defendendo o escudo da URT. Está marcado para dia 27, domingo próximo, às 8 da manhã, no estádio Zama Maciel, entrada gratuita, para que a gente faça a recepção para essas meninas. E no mês de janeiro agora, né, uma disputa de um campeonato realizado através da organização da URT, com 12 equipes da região, algumas equipes convidadas do estado de Minas Gerais, e no segundo semestre a participação da URT no campeonato feminino, no campeonato mineiro feminino, Série A. Boas notícias, né, o RT aqui. Olha, o RT tá certo aí, o presidente, né? Tem que ter muita responsabilidade para fazer esse time, para contratar o técnico, para contratar uma comissão técnica, para fazer isso aí, fazer com responsabilidade. Agora, o outro detalhe é o seguinte: precisa se investir em outras categorias. Não pode ser, o clube não pode ser só do futebol, né? E outra coisa, Odair, o futebol feminino é uma realidade hoje no Brasil. Aliás, é uma realidade hoje no mundo, né? Então é preciso investir nisso aí. Claro. Né? Fazer uma categoria feminina é extremamente importante, né? O Mamoré faz um, o RT faz outro, outros times amadores da cidade também poderão fazer, para ver se faz peneiralha de jogadores, se aparece jogador em time amador, jogadora, né, em time amador para ir para o time profissional. Nós temos aqui, já fomos um grande celeiro de jogadores masculinos hoje no Brasil. Nós falamos hoje aqui, vimos um hoje aí participando do programa de esporte, que é o Zé Borges, né? Grande Zé Borges, foi zagueiro do Valério Doce, zagueiro do América Mineiro, zagueiro da seleção mineira de futebol, grandes nomes do esporte que saíram daqui de Patos de Minas. Então a gente precisa realmente que os clubes investam nessas outras categorias. E volto a repetir, o futebol feminino é uma realidade que não pode ser desconhecida pelos times. Quem sabe está aí a motivação maior para o time principal ter uma alavancada mais consistente, né? E investir nessa garotada, né? Que é a proposta, né? Claro.
Para fechar o News, o preço da gasolina foi reajustado pela 6ª semana consecutiva, de acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, nesta segunda-feira. O preço médio do litro subiu 0,6%, passou de R$ 5,02 para R$ 5,05 na semana de 3 a 19 de novembro. O litro de etanol hidratado também foi reajustado e pela 7ª semana passou de R$ 3,79 para R$ 3,84, preço médio do litro, aumento de 1,32% na semana. Começar a semana com reajuste nos combustíveis, que afeta tudo, não é um bom negócio. Gui Boaventura, obrigado pela sua participação. Amanhã a gente volta. Estaremos aí. Boa noite para você, boa noite ao nosso telespectador. Boa noite, até amanhã.